Bom, meus queridos alunos do oitavo ano, eu parei aqui no slide 5, onde estamos falando sobre a Revolução Francesa. Eu falei aqui que o rei ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais, com o objetivo de buscar soluções para a crise econômica que a França passava. Então, essa Assembleia foi a convocação de representantes dos três estados, certo? No outro slide, vamos ver como ficou a conjuntura dessa Assembleia. Pressionados pelo terceiro estado, a Assembleia muda sua composição. Primeiro estado, 291 deputados. Segundo estado, 270 deputados. Terceiro estado, 578 deputados. Sendo que o sistema de votação era por estado. Ou seja, beneficiava sempre o primeiro estado, que eram representantes do clero, e o segundo estado, que era a nobreza. O terceiro estado, que era o restante da população, se prejudicava, porque primeiro e segundo estado votavam de acordo com seus interesses. Então eram apenas 3 votos, então ficava 2 contra 1. Então o terceiro estado vai reivindicar, e pedir que o voto seja por cabeça, sendo que pelo terceiro estado tendo o maior número de representantes, teriam seus privilégios. Então, Luís XVI ele não aceita, O terceiro estado ele vai sair da Assembleia e criar uma nova Assembleia com o objetivo de lutar contra a monarquia absolutista de Luís XVI. Luís XVI vai fechar a Assembleia e mandar cercar Paris para conter a Assembleia criada pelo terceiro estado. Isso vai dar início à Revolução Francesa, certo? Além disso, Luís XVI ele vai demitir o ministro Necker, vai ocorrer a revolta, a burguesia mais baixo o clero, mais sans-culottes, que eram representantes do terceiro estado, certo? A Assembleia Constituinte, a elaboração de uma Constituição que limitasse o poder do rei. Então, a nova Assembleia, criada pelo terceiro estado, visava limitar o poder do rei. O rei ele vai cercar Paris no intuito de acabar com essa Assembleia, certo? No outro slide, vamos ter aqui, Então, o marco inicial, o símbolo da Revolução Francesa é a tomada da Bastilha, onde eu botei aqui, 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha, uma prisão real e depósito de armas, início da Revolução. Então, a tomada da Bastilha, em que o terceiro estado ele vai invadir a Bastilha, libertar os opositores políticos de Luís XVI, que estavam presos nessa fortaleza, e pegar as munições, o armamento bélico que se encontrava nessa Bastilha, certo? Primeira etapa, ficou conhecida como Grande Medo. Então, após libertar os presos da Bastilha, os membros do terceiro estado eles começaram a cometer atrocidades, como assassinar membros da nobreza. Por isso que esse período da primeira etapa é conhecido como Grande Medo, certo? Etapas da Revolução. Primeira etapa, que eu já comecei falando, a Assembleia Nacional, 1789 a 1792. Atuação da burguesia nas cidades, atuação dos camponeses no interior, abolição dos privilégios feudais, clero e nobreza passaram a pagar impostos, aprovação da Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, primeiro documento da Revolução, fim das diferenças de nascença entre nobres e pessoas comuns, ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, base iluminista. Ou seja, tudo isso aqui foram mudanças ocorridas com a criação da Assembleia pelo terceiro estado, certo? Ou seja, quando o terceiro estado passa a assumir o poder, nobreza e clero, primeiro e segundo estado, vão perder os seus privilégios. Ou seja, antes eles não pagavam impostos, agora eles passam a pagar impostos. Além disso, vai ser criada a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, baseado nos ideais iluministas e na Declaração de Independência dos Estados Unidos. O que ficou determinado? Liberdade de expressão, liberdade religiosa, o direito de ir e vir, tudo isso ficou nessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, certo? (1791) Primeira Constituição Francesa.
Monarquia constitucional com divisão de poderes, né? O executivo ficou na mão do rei. Legislativo, deputados eleitos pelo voto censitário sem participação popular. Judiciário, o rei deveria obedecer às leis criadas pela burguesia. Então, a primeira Constituição francesa, vai transformar a monarquia, que era antes absolutista, e passa a ser uma monarquia constitucional, onde limita o poder do rei, certo? Essa divisão é baseada nos ideais iluministas, de Montesquieu, que é a divisão em 3 poderes, em que esses 3 poderes agora não se concentravam, nas mãos do rei. Esse poder era dividido, fazendo com que, o rei ficasse com seu poder limitado, certo? Disputas internas, à burguesia. Girondinos, alta burguesia, desejavam manter a monarquia. Jacobinos, pequena burguesia. Aliados dos sans-culottes, desejavam instituir a república e executar o rei na guilhotina. Os jacobinos declararam a pátria em perigo. Liderados por Marat, Danton e Robespierre, instituem a Comuna Insurrecional de Paris. A república estava programada, dando início à segunda etapa da Revolução. Girondinos e jacobinos, foram os grupos políticos, as facções políticas que surgiram no processo da Revolução Francesa. Então, esses 2 grupos eram representantes da burguesia. Os girondinos da alta burguesia, que eram chamados moderados, e os jacobinos, que eram os mais radicais, que faziam parte da pequena burguesia, certo? Esses jacobinos tinham a aliança dos sans-culottes. Sans-culottes eram aqueles que trabalhavam com artesanatos, eram considerados mais radicais. Sans-culottes porque os vestimentos deles eram diferentes da época, devido às suas calças serem mais longas. Por isso que eram conhecidos como sans-culottes ou sem calças, certo? Os jacobinos, eles desejavam, executar o rei na guilhotina. Foi o que aconteceu. Em 1793, o rei, e a sua esposa vão ser guilhotinados. Primeiro o rei, em janeiro de 1793, e a rainha em outubro de 1793, pelos jacobinos que pressionaram os girondinos para guilhotinar o rei e acabar com a monarquia dentro da França, certo? Os jacobinos tinham a liderança de Marat, Danton e Robespierre. Robespierre foi o principal líder dos jacobinos, certo? Convocação Nacional, 1792 a 1795. Divisão da burguesia em direita, que eram os girondinos, que eram da alta burguesia, e esquerda, que eram os jacobinos. E centro ou planície, sem posição definida. Sendo que os principais grupos políticos eram os girondinos, da direita, e jacobinos da esquerda. Essa divisão entre direita e esquerda vai afetar a política no mundo contemporâneo. Ou seja, essa divisão, vamos ver no mundo contemporâneo a divisão de partidos políticos, partidos de direita e partidos de esquerda, como temos hoje. Então isso veio da chamada Revolução Francesa. Os jacobinos, em 1793, no ano em que o rei e a rainha foram guilhotinados, tomam o poder definitivamente. Execução de Luís XVI, certo? Vamos aqui. República, etapa mais radical da Revolução. Constituição do ano 1, sufrágio universal, democratização dos processos políticos, Comitê de Salvação Pública, defesa externa e administração da República. Líder Danton, 12 membros. Então, a República foi criada pelos jacobinos. Então, acabou a monarquia com a morte de Luís XVI e criou um governo republicano. Os jacobinos eles fizeram várias mudanças, como, por exemplo, direito ao voto universal, porque antes o voto era chamado voto censitário. Então, votavam apenas aqueles que tinham renda,
certo? Além disso, os jacobinos vão criar, vão promover reforma agrária, vão criar a chamada Lei do Máximo, em que vai ter o tabelamento dos preços, certo? Vão promover o fim da escravidão nas colônias francesas. Então, os jacobinos vão fazer mudanças, para a baixa burguesia e para os camponeses, desagradando os chamados girondinos, certo? O Comitê de Salvação Pública era um órgão para administrar os bens públicos, e comandar o exército. Primeiro, o Comitê de Salvação Pública foi controlado por um dos membros dos jacobinos chamado de Danton. Depois passou para as mãos de Robespierre, certo? Período do terror. Falta de recursos dos jacobinos para resolver a crise econômica. Lei do preço máximo, tabelamento dos preços, disputas internas entre os próprios jacobinos. Os girondinos articulam a queda dos jacobinos, Aqui 7 de 1794, os girondinos derrubam os jacobinos do poder através de um golpe conhecido como golpe de 9 Thermidor, reação termidoriana. Após a execução de Robespierre, os girondinos assumem o poder, Tinha início a terceira etapa da Revolução. Então, o período de terror foi o período em que os jacobinos utilizavam a guilhotina, para perseguir seus opositores políticos. Era o chamado Tribunal Revolucionário. Em praça pública, eles utilizavam a guilhotina para dar fim a todos aqueles que eram contra o governo dos jacobinos. Então, eles começaram a promover uma grande violência na França. Até membros do próprio partido jacobinos foram mandados para a guilhotina, certo? Tudo isso aqui, lei do preço máximo, tudo isso aqui foram criados pelos jacobinos, Os girondinos, eles vão, de certa forma, articular a queda dos jacobinos, Porque, devido à violência, os jacobinos vão cada vez mais perder o poder. E os girondinos vão derrubar a partir do golpe chamado de 9 Thermidor. Porque o calendário francês era chamado de calendário revolucionário, certo? Que estava baseado nas estações do ano. 9 Thermidor, está relacionado ao mês de julho, certo? Então foi uma reação dos girondinos que tiraram os jacobinos do poder e assumiram, o poder da França, certo? Robespierre ele foi para a guilhotina, ou seja, o principal líder dos jacobinos, que era Robespierre, que promoveu a morte de muitas pessoas, na guilhotina, na chamada período do terror, ele também foi guilhotinado e os girondinos passam a assumir o poder, acabando com todas as medidas criadas pelos jacobinos, como o tabelamento de preços, a escravidão volta para as suas colônias francesas, e várias outras questões que foram mudadas, pelos jacobinos, são novamente colocadas, pelos chamados girondinos, ou seja, os girondinos mudam tudo o que os jacobinos tinham criado, certo? Para finalizar aqui, a vitória sobre a segunda coligação, contra a França Revolucionária, a Espanha, a Holanda, Prússia, a Itália. Essas vitórias contaram com a participação do general Napoleão Bonaparte. Golpe do 18 Brumário, Então, o maior controle dos girondinos sobre a política francesa, substituição do diretório pelo consulado, liderado por 3 membros. Governo de Napoleão. Fim do governo, Congresso de Viena. Então, os girondinos, quando dão o golpe chamado de 9 Thermidor, eles vão criar o chamado diretório, que era o governo de 5 membros, da alta burguesia. Como a França ainda estava passando por uma grande crise econômica, eles vão se aliar ao exército. Napoleão vai ser a referência porque Napoleão vai conter, as coligações que visavam acabar com a Revolução Francesa. Então, Napoleão vai lutar contra a Inglaterra, contra a Prússia, contra a Rússia e vai conter essas revoltas que visavam, acabar com essa revolução. Então, com a vitória de Napoleão, Napoleão passa a ter grande prestígio na França, e consegue, de certa forma, assumir o poder francês a partir de um golpe chamado de golpe de 18 Brumário, que vai dar início ao que chamamos de Era Napoleônica. Bom, meus queridos alunos, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Façam o capítulo 5 do módulo e o suplementar. Até a próxima aula.